Debatemos hoje aqui um tema relevante, na medida em que falamos, obviamente, da aposta no transportes público, a sua progressiva gratuitidade, o aumento da oferta, que tem um impacto absolutamente fundamental no combate às alterações climáticas, em particular nos grandes centros urbanos, tal como também tem um impacto muito positivo nos rendimentos das famílias. E, aliás, se ao início deste processo da criação do Programa de Redução Tarifária houve reserva numa proposta com as características que referi, os resultados, na verdade, acabaram por demonstrar e por provar que aqueles e aquelas que diziam que viria aí uma hecatombe com a redução dos preços estavam completamente errados relativamente a esta matéria. E, aliás, em 2019, no ano da implementação do PART, por exemplo, em Lisboa, mais de 150 mil novos passos foram vendidos na área metropolitana, o que significa, e no total nacional, houve mais 22% de passos vendidos só nos primeiros 6 meses. E, portanto, apesar do atraso na publicação do relatório de avaliação do PART, ele acabou por demonstrar não só um substancial aumento do número de pessoas a utilizar o transporte público, mas também demonstrou uma importante redução de emissões, que é um objetivo central neste tipo de medidas e que deve ser continuado. E, portanto, sendo um programa que está financiado neste momento, e bem, parece-nos a nós, pelo Fundo Ambiental, desde a sua criação que os vários orçamentos do Estado têm sofrido alterações para aumentar o valor da verba destinada tanto ao PART como para o Transpe, coisa que, aliás, teria que voltar a acontecer, visto que a proposta atual do Orçamento do Estado volta a ter novamente um valor inferior ao que tinha no ano anterior. E isto também aconteceu porque desde cedo se percebeu da necessidade de um forte investimento em política tarifária e na criação e reforço da rede onde ela não existe, nomeadamente nas regiões mais do interior e no apoio às comunidades intermunicipais, que são aquelas que têm mais dificuldade. E, portanto, tendo começado com uma ideia algo tímida por parte do Governo, a verdade é que se conseguiram avanços nos vários orçamentos, aumento de verbas alocadas ao programa, a expansão a todo o território, mas há ainda alguns desafios, como, por exemplo, a redução tarifária para os movimentos entre comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas ou entre comunidades intermunicipais diferentes, que sabemos que ainda não existe esta integração de passos, ou então a falta de oferta no interior do país, são os principais desafios que ainda temos pela frente e, portanto, parece-nos que é preciso avançar para a integração dos passos neste tipo de deslocações, bem como a articulação também a integração dos passos da CP, que ainda não acontece em muitas regiões e ainda nem todas as autoridades de transporte o fizeram e, portanto, é preciso continuar a alavancar este esforço. Neste momento, os projetos de lei que hoje estão aqui em debate prendem-se, no caso do PCP, com a continuidade e com uma forma de financiamento permanente deste programa. O do PAN é ligeiramente diferente. E o PCP reapresenta, na verdade, um projeto que já havia apresentado anteriormente, que não houve oportunidade de debate e, de facto, do nosso ponto de vista, o Fundo Ambiental deve ser o instrumento primordial no financiamento deste tipo de políticas, aliás, considerando o seu objetivo, o seu âmbito, a razão pela qual ele foi criado, faz sentido que assim seja. E, portanto, parece-nos que é relevante manter as verbas que mantém este fundo e, portanto, na verdade, apesar disso tudo, estamos abertos sobre as formas mais permanentes de financiamento que possam estar menos dependentes de uma decisão anual que é tomada no Parlamento e assegurar esta estabilidade no serviço público de transportes. Tínhamos aqui, de facto, algumas questões que podem ser esclarecidas, nomeadamente de que forma é que a solução preconizada no projeto do PCP é ou não uma receita própria, considerando que mantém esta contribuição, na verdade, depois no Fundo Ambiental, que já é aquele que financia o PART e, portanto, gostávamos apenas de esclarecer esta matéria. E, para terminar, quanto ao projeto do PAN, ele levanta-nos algumas dúvidas, especialmente quanto à forma como ele está apresentado. Quando propõe, em forma de projeto de lei, um estudo, parece-nos que está a ignorar a obrigatoriedade que já existe na lei de avaliação do PART, de forma anual, na verdade. Aliás, o relatório de avaliação do impacto do PART, ele foi inscrito na lei, portanto, ele já é obrigatório e, portanto, os dados que nós temos atualmente é porque esse relatório existe e, portanto, não parece que fará muito sentido, será redundante existir aqui esta proposta. E depois, no outro artigo, deixa apenas para o Governo a possibilidade da apresentação de medidas de reforço, sem explicar exatamente o que é, e parece-nos que há aqui uma indeterminação muito grande, especialmente para um projeto de lei. E, portanto, para terminar, acompanharemos, de facto, as propostas que forem sendo apresentadas neste Parlamento, que tenham como objetivo um benefício claro e inequívoco de reforço destes dois programas, porque é esse caminho que temos feito e é esse caminho que vamos continuar a fazer.